Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de programação de jogos digitais 1, certo? Nossa segunda aula. O que nós vamos fazer hoje, pessoal? Nós vamos finalmente, de fato, começar a mexer no Visual Studio Code, né? O que eu quero que vocês façam para mim? Que vocês abram o Visual Studio Code, certo? Vocês vão abrir para uma tela parecida com esta aqui que eu tenho. Fechou? Muito bem. Quando você abrir o teu Visual Studio, vai aparecer uma tela parecida com esta aqui, certo? Talvez tenha uma tela vai ter uma tela de boas-vindas ou alguma coisa nesse sentido, certo? O Visual Studio de vocês, ele está em português, ele está em inglês, como que ele está, meus caros? Só para eu saber. Para você estar em inglês, perfeito. Vocês têm acesso à sala de aula, correto? Ao Google Classroom. Eu vou mandar para vocês lá agora um arquivo de configuração do nosso Visual Studio. Configurar o Visual Studio, configurar o nosso ambiente de trabalho, não é algo simples, é algo que demora. E nós não temos tempo, tá? Seria interessante a gente ver cada uma das configuraçõezinhas, seria, né? Mas o tempo, infelizmente, não nos permite. Eu vou colocar, então, aqui em Programação de Jogos Digitais, um arquivo. Deixa eu pegar ele no meu Drive. Deixa eu achar ele no meu Drive. Esse arquivo a gente vai importar ele, e ele vai instalar uma série de extensões para ajudar, para adicionar mais habilidades no nosso Visual Studio, uma série de configurações para essas extensões. Aí não vai precisar se incomodar com muita coisa. Cadê? Este cara aqui. Code Profile. Abram o sala de aula de vocês e vocês vão ter lá o seguinte. Cadê? Por que não veio? Não era você que queria mandar. Aqui. Programação de jogos digitais 1. Venham em atividades. Em atividades você vai ter este arquivo aqui, isso aqui era a aula do professor Sidney, né? Python.codeprofile. Você ampliar aqui, ele tem um arquivo no Google Drive. Clica nesse cara. Clica em fazer o download dele. Deixa eu até mandar o link, vamos agilizar a vida de vocês. Baixem esse arquivo para mim. Deixa eu baixar no meu. Aí. Vocês conseguiram baixar? Sim? Perfeito, perfeito, perfeito. No nosso Visual Studio, o que nós vamos fazer? Vocês vão clicar aqui no canto inferior esquerdo, deixa eu até dar um zoom para, né? No canto inferior esquerdo, no ícone da engrenagem. Só que deixa eu colocar o meu em inglês para ficar igual. Em inglês. Aí. Clica no ícone da engrenagem. Você vai vir aqui em Profile. E Profile vai ter uma opção Profiles, certo? Clica lá em Profiles. Todo mundo conseguiu achar essa opção? Se o de vocês está diferente, me avise. Engrenagem, aqui em cima, Profile, Profiles. Vai ter que abrir uma tela parecida com esta. Tem que ter um botão New Profile e tem que ter aqui uma seta. Deu certo?
Não? Isabelle, eu vou... Deixa eu te dar aqui uma permissão. Compartilha a tua tela com a gente, por favor. Que daí é mais fácil eu guiar vocês, tá? Não sei como é que tá, que versão que tá do Visual Studio e tudo mais. Compartilha a tua tela comigo, por favor. Perfeito. Pode dar um ocultar nesse botão, nessa barra ali embaixo. Aí. Lá no Visual Studio, então. Abre lá ele. Legal. Põe ele em tela cheia para mim. E agora, por favor, dá tecla Ctrl e a tecla mais para dar zoom. O professor é cego que nem um morcego. Clica no Visual Studio em algum lugar e dá um Ctrl mais para mim. Ctrl e a tecla mais. Isso. Mais uma vez. Que a cegueira é grande. Perfeito. Clica no ícone da engrenagem, então. Vai ter ali Profiles e vai ter para vocês Import Profile. Essa versão está bem antiga, vou ter que pedir para o pessoal do laboratório atualizar depois. Lá do lado tem a última opção, Import Profile. Clica nesse cara. Você vai clicar lá em cima, Import from File. Clica no destacado em azul. Beleza. E agora nós vamos procurar esse arquivo que a gente baixou. Ele deve estar em Downloads. Na barra lateral ali é o quarto ícone, é o quinto. Aí. Tá aí. Python Code. Clica, dá 2 cliques nesse cara. Vai aparecer algumas opções, o que a gente quer importar. Clica em Import Profile, aquele botão azul. Beleza. Ele vai estar importando as configurações. Vamos esperar ele fazer isso. Será que ele já fez? Ele não dá aviso nenhum. Clica para mim do lado esquerdo ali. Tem aquele ícone dos quadradinhos que tem um número. Esse cara mesmo. Beleza. Por que ele não instalou o resto? Eu acho que por aqui a versão de vocês está muito antiga. E ele não deixa importar. Que droga, que droga, que droga. Vamos ter que configurar na mão, então. Infelizmente. Vamos fazer. Obrigado, Isabelle. Deixa eu parar aqui. Como a versão do Visual Studio de vocês ela é muito antiga, e vocês não têm a senha para atualizar, certo? Vocês não vão conseguir importar esse perfil. Eu vou conversar com o responsável pelo laboratório para atualizar isso. E depois das férias, certo? Uma semana, menos, né? Ainda bem. Depois das férias, teoricamente, vão ter um laboratório novo de informática também. Aí vai tá top o negócio. Como é que a gente vai fazer, então? Vamos ter que configurar na mão. Deixa eu criar um perfil novo para mim. Para ficar igual ao de vocês. Jogos. Não importa nada de ninguém. Ativa esse cara. Beleza. Eis então o nosso Visual Studio. Aqui, nesta barra vertical à esquerda, nós temos uma série de ícones. Este ícone dos quadradinhos é onde nós temos as nossas extensões, nossas extensions. O que nós vamos instalar aqui? Uma série de extensões.
Vamos instalar um para deixar em português o nosso Visual Studio, certo? Deixa eu desinstalar ele para mim. Desinstale. Tá. Vocês vão procurar por, aqui na barra de busca aqui em cima, português. E você vai instalar este português da Microsoft. Clica no install para mim. Ele vai perguntar para você: você quer trocar o idioma e reiniciar? Reiniciar o Visual Studio no caso? Você quer. Clica lá. Vai fechar e vai abrir. E agora vai estar em português. Certo? Tranquilo até aqui? Vocês conseguiram? Muito bem. Até as 8h10. Uma vez instalada essa extensão com o nosso Visual Studio em português, vamos clicar aqui de volta em extensões e vamos pesquisar uma outra extensão. Nós vamos pesquisar por Python. Python. Está no chat como é que se escreve. E vai aparecer, claro que eu posso fazer de novo. Eis o nosso Visual Studio, certo? Ele tem uma tela de boas-vindas aqui, um welcome. Você pode clicar aqui para fechar essa aba, não importa. Aqui no lado esquerdo, nesta coluna vertical aqui, certo? Nessa barra vertical, tem uma série de ícones, certo? Tem o ícone das duas folhinhas, o ícone da lupa, esse cara com as 3 bolinhas, esse botão do play com um insetinho. E tem o ícone dos quadradinhos. Clique para mim no ícone dos quadradinhos, as extensions, as extensões. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos instalar uma série de extensões para o nosso Visual Studio. Primeira delas, vamos deixar tudo em português para ficar igual. Pesquisa por português, certo? E ele vai aparecer aqui uma série de resultados. Nós queremos o primeiro deles, português da Microsoft. Clica no botão Install para mim. Vamos instalar essa extensão em português. Ele vai aparecer uma mensagem aqui no canto. Se eu quero trocar o idioma e reiniciar o Visual Studio. Eu quero. Clica no botão em azul que aparecer aqui, uma vez que instalou. Nosso Visual Studio vai reabrir e agora ele vai estar em português. Deu certo, Ana? Se não deu, por favor, me avise, pessoal. Nós precisamos ter isso configurado para todos. Essa etapa de configurar um ambiente de trabalho, certo? Extremamente importante. Nós precisamos dele para trabalhar, obviamente, tá? O tempo que a gente gasta aqui, certo? Ele não é de fato perdido. Isso aqui é uma etapa necessária, uma etapa crucial, uma etapa básica, tá? Deu certo, Ana? O de você? Se não deu, me avisem. Meus caras não se acanhem. Falem. Uma vez instalado de português, nós vamos pesquisar por Python. Deu sim? Perfeito. E você vai instalar Python da Microsoft. E repare, é somente Python, não é Python Debugger, não é Python Indent, nada disso. Python da Microsoft. Clica em instalar para mim. Esse arquivo, você mandou o link, Frank, ele não vai funcionar porque a versão do Visual Studio de vocês é muito antiga. Ele não consegue importar. Tá? Quando você instalar o Python, ele vai instalar uma série de outras extensões juntos. Tá? Aí não precisa se incomodar. Vamos instalar somente mais uma extensão chamada Black. Black, repare que tem várias opções
da Microsoft também. Vou escrever aqui no chat, Black, e você vai escolher este Black Formatter da Microsoft. Dá um instalar nele. E ele vai instalar e vai estar de boas. Se você apagar aqui o que você tinha digitado, clicar nesse íconezinho aqui para limpar, ele vai ter que ter pelo menos o Black Formatter, o português, um cara chamado Pylance, um cara chamado Python e um cara chamado Python Debugger. O de vocês eu vi que tem mais coisa já, tá? Mas tem que ter pelo menos isso. O de vocês tá assim? Entendi, Frank. Foi? Perfeito. Isso aqui é o básico do básico para nós podermos trabalhar, nós podemos de fato escrever nossos códigos Python, tá? Tem mais configurações para a gente mexer? Tem. A gente, ao longo das aulas, vai mexendo com isso, certo? Muito bem. A gente pode fechar aqui as abas abertas. E, se nós clicarmos no primeiro ícone da barra, essas duas pastinhas, ele vai ter uma opção aqui para nós abrirmos uma pasta. O de vocês tá assim ou ele já tem uma pasta aberta com alguma coisa lá dentro? Tá assim? Perfeito. Se não estiver, você pode vir aqui em cima em arquivo, fechar o editor. Tá? Se está abrir pasta, vamos clicar abrir pasta. Só que pasta que nós vamos abrir? Nós vamos criar uma pasta primeiramente, certo? Que vai ser a pasta de todo o nosso projeto, de todo o nosso curso. Vamos criar essa pasta então. Eu vou criar em documentos, você pode criar aonde você bem quiser. Eu vou chamar a minha pasta de 2 anos, sublinhado o Flávio. Detalhe aqui, pessoal. Não coloquem espaço no nome da pasta, vai dar dor de cabeça depois. Tá? Selecione esta pasta. E ele tem que pedir se eu confio no autor dessa pasta. Confio. Sim, confio. E pronto. Vai ter que estar algo assim. O de vocês é diferente porque o de vocês é Linux. Vocês conseguiram criar a pasta no Linux? Conseguiram abrir? Se vocês não conseguiram, me digam que eu ajudo vocês. A gente faz um passo a passo. Dando erro ao instalar as extensões do Python, compartilha essa tela comigo, Pablo. Vamos dar uma olhada. Aí, você já pode compartilhar. Né? Porque é fundamental que você tenha a extensão do Python instalada, não tem como trabalhar de outra forma. Dá um Ctrl mais para mim, por favor. Mais um. Quer seguir grande? Perfeito. Ele vai reclamar porque ele precisa do Python instalado para esse Black poder instalar. Pesquisa na barra aí, então, Python, Python. E você vai pegar o Python Microsoft, dá um instalar nesse cara. Vamos ver se esse cara reclama. Clica ali para mim. Opa, clica em instalar de volta e eu quero ver a mensagem. Ele vai ter uma opção ali para abrir um log. Eu quero ver o que diz aquele log. Verifica o log. Clica aí para mim o log. Seleciona tudo aí e cola no chat para mim. Faz o seguinte. Isso. Se bem que bem, a linha de cima também, por favor. Aí. Dá um Ctrl C, cola aí no
no chat para mim. Tá. Process. Dá mais um Ctrl mais, porque o Meet ele não permite que você cole todo o texto. Dá um Ctrl mais, tá. Lá embaixo. Things down from gallery. Tá. Quando você dá um instalar ali, ele aparece uma outra opção, certo? Cadê? Tentar fazer o download manualmente. Clica lá. Instalar do VSIX. Clica lá no botão. Tá. E agora? Ele abriu um navegador para você, alguma coisa, que não está compartilhando, não está mostrando para mim. Abriu o explorador de arquivos. Tá. Pessoal, infelizmente está na nossa hora já, certo? Eu vou conversar com o responsável do laboratório, que é o Pedro, para ver se ele consegue, pelo menos, atualizar o Visual Studio, para que a gente possa conseguir instalar, pelo menos, as extensões. A gente precisa da extensão instalada, é o mínimo, tá? No mais, meu bom pessoal, nós ficamos por aqui. Nós vamos nos ver amanhã, certo? Amanhã, creio que também no laboratório, que é a nossa aula de análise. Perfeito? No mais, galerinha, bom dia a todos e até amanhã. Falou!